Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí. A gente vai dar sequência nesse vídeo ao curso de termodinâmica aplicada. Esse segundo vídeo ele vai ter como foco os conceitos e definições de energia, os tipos de energia. Lembrando aí que esse curso ele é voltado para uma formação técnica, então mais voltado para estudantes de cursos técnicos, profissionais que estão atuando aí na área, seja ela de refrigeração, máquinas térmicas, sistemas térmicos em geral. Então a gente começa falando aqui um pouco, antes de entrar no assunto de energia, sobre a própria termodinâmica. Então a termodinâmica ela é o quê? Ela é um estudo associado ao que ocorre com um fluido de trabalho, à medida que ele vai passar por uma sequência de processos e ao longo desses processos ele vai ter transferências, né, e transformações de energia. E esse fluido de trabalho ele pode ser o que? Ele pode ser um fluido refrigerante em um ciclo de refrigeração, ele pode ser água num sistema a vapor, né, num sistema de geração a vapor, uma termoelétrica, uma caldeira, e ele pode ser um gás de exaustão, né, numa turbina a gás, ele pode ser uma mistura ar-combustível dentro de um motor, ele pode ser o próprio combustível, né, sendo queimado num combustor. Então, todas essas substâncias elas podem ser caracterizadas como um fluido de trabalho. Esse fluido de trabalho ele pode passar por alguns processos e aqui dentre os principais, envolvendo tanto a parte de refrigeração quanto os sistemas de potência a gás ou a vapor, a gente tem os processos de mudança de fase, a gente tem aqui uma evaporação e a gente tem aqui uma condensação, onde a gente tem no ciclo de refrigeração a evaporação no evaporador, né, com o objetivo de remover energia térmica de um ambiente, e a gente tem a condensação no ciclo de refrigeração lá na unidade externa, no condensador, que vai estar rejeitando essa energia que ele recebeu lá no ambiente climatizado, parte dela vai estar sendo rejeitada aqui no processo de condensação. Quando a gente trabalha com uma termoelétrica a vapor, né, que está utilizando uma caldeira com tubulações vasos de pressão, a gente tem lá uma caldeira ou um gerador de vapor, que tem por objetivo também produzir vapor a uma alta pressão. E ele vai passar por um processo de expansão e em seguida esse vapor ele precisa ser recondensado, né, para ser recirculado. A gente não vai pegar esse vapor que já foi utilizado numa turbina e vai dispensar ele, jogar no lixo, né? A gente vai reaproveitar esse vapor. Mas para reaproveitar o vapor a gente precisa condensar ele. Então a gente tem lá processos lá de resfriamento e condensação também. Além dos processos de mudança de fase que estão associados principalmente ao ciclo de refrigeração e aos sistemas de potência a vapor, a gente vai ter também processos de expansão e compressão presentes também no sistema de refrigeração, no sistema de potência a vapor e também no sistema de potência a gás, né, em turbinas a gás e motores automotivos. Ao passar por esses processos, o fluido vai ter algumas interações e nessas interações ele vai ter armazenamento e descarregamento de energia, vai transformar, né, essa energia em várias formas. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma situação de uma hidroelétrica, que o fluido de trabalho aqui a gente está vendo é água, e o que é que a gente faz? A gente armazena essa água a uma dada elevação, então a gente faz um armazenamento de energia potencial nessa água quando a gente represa ela, e depois quando a gente abre as comportas, né, a gente vai fazer com que essa energia potencial se converta em energia cinética e seja transferida por meio de turbinas. Então essa água vai passar por turbinas, fazer um eixo girar, e aí essa energia potencial que está armazenada aqui, como uma forma de elevação, ela vai se transformar, parte dela em energia cinética rotacional no eixo da turbina, que vai estar ligada a um gerador, produzindo então energia elétrica, e parte dela vai ser dissipada aqui na própria queda da água, né, em energia cinética aqui que ela está escoando para um nível mais baixo. A gente observa que nessa situação a gente tem, né, a conversão de uma energia mecânica potencial em energia elétrica,
passando por uma energia cinética rotacional em termos de eixo. Né? Nesse caso da hidrelétrica, a gente tem o eixo de uma turbina hidráulica, e aqui nesse caso a gente tem um eixo, né, de um motor de combustão interna, que a gente costuma chamar de virabrequim. Aqui a gente tem a representação da combustão, que é um processo que converte energia química potencial, né? Então os compostos químicos, que seriam no caso combustível e comburente, oxigênio ou ar, juntos e também associados a um processo de iniciação da reação química, pode ser uma ignição por centelha, por exemplo, dão condições para que ocorram essa reação química, que é a combustão, e essa reação química vai estar liberando energia térmica, produzindo aí gases, né, com alta temperatura e provavelmente a alta pressão, dependendo do recipiente onde esteja ocorrendo. E essa energia térmica depois vai se converter, né, em energia cinética rotacional no eixo do virabrequim, no caso de um motor aqui de combustão interna. Aqui entrando um pouco sobre a energia, né? A gente vai ver qual é a definição de energia, quais são os tipos de energia. A gente vai iniciar, né, a lei de conservação de energia e também vai falar um pouco sobre unidades de energia. Então a definição mais clássica de energia é essa, né? E dentro dessa definição a gente destaca alguns pontos. Então a energia, primeiro ponto, ela é uma propriedade. Então um sistema, um equipamento, um fluido, ele possui ou não ou uma dada quantidade de energia. E ao possuir essa quantidade de energia, ele tem a capacidade de aplicar uma força e promover um deslocamento. Então, ao aplicar uma força e promover um deslocamento, ele está realizando o que a gente chama de trabalho. Então, o conceito mais básico de energia é a capacidade de realizar um trabalho. E a gente tem que entender que o trabalho ele é uma transferência de energia. A energia é uma propriedade e ao executar um trabalho a gente está fazendo uma transferência dessa propriedade para um outro sistema. Então essa situação aqui a gente tem uma pessoa que tem um conteúdo energético e o que é que ela está fazendo? Ela está, se ela conseguir promover deslocamento, ela está realizando um trabalho, então ela está aplicando uma força e promovendo um deslocamento, que pode ser até uma deformação aqui na traseira do carro. Então, ao aplicar essa força e promover uma deformação aqui ou um deslocamento, o que é que ela está fazendo? Ela está pegando a energia dela e transferindo ela para esse automóvel. Então, o processo de realização de trabalho é uma transferência de propriedade e essa propriedade que está sendo transferida ela é a energia. Então, imagine que esse carro estava parado e ele ganha movimento. Então é que essa energia que está sendo gasta aqui por essa pessoa, ela está sendo transferida para o carro na forma de energia cinética. O carro adquire movimento. E nos tipos de energia, na nossa análise, que é uma análise mais macroscópica, a gente não vai a fundo do que ocorre atomicamente, a gente caracteriza a energia de duas formas. Então a gente tem a energia mecânica, que está associada principalmente à energia cinética. Então, se tiver um carro em movimento, um fluido em movimento, tendo uma velocidade em relação a um referencial, tendo uma velocidade, pode-se dizer que esse sistema vai ter uma energia cinética. E a energia potencial é quando a gente tem uma elevação em relação a um dado referencial. Então, a represa, o que é que ela faz? Ela armazena água em uma dada altura. Então ela está armazenando energia mecânica potencial nessa água, para depois promover uma queda e durante essa queda parte da energia potencial vai se convertendo em energia cinética e aí vai sendo transferida no caso para turbinas, certo? A outra componente de energia macroscópica que a gente considera é a energia interna. A energia interna ela vai representar todas as formas de energia microscópicas de um sistema. Então a gente tem dentro dela uma componente de energia térmica que está associada à agitação molecular. Então eu tenho, por exemplo, água, lá dentro tem várias moléculas, átomos,
E o que é que vai acontecer? Essas moléculas estão em constante movimento e esse movimento está associado a uma dada energia que essa substância tem e ele é representado, né, ele é sentido pela gente na forma de temperatura. Então, normalmente um fluido, por exemplo, quanto maior a temperatura dele, maior é a agitação molecular. E isso está representado pela energia térmica e pela temperatura desse sistema. Uma outra componente de energia interna que a gente costuma considerar é a energia potencial química, que é uma energia que está associada às ligações químicas dessa substância, que havendo as devidas condições, né, essas ligações podem ser rearranjadas, elas podem ser quebradas e rearranjadas, e nesse processo pode haver a liberação de energia. Então essa energia está armazenada nas ligações químicas e um dos exemplos é a combustão, onde você tem reagentes, que é ar, oxigênio e o combustível, com uma condição para que ocorra a reação química, que no caso pode ser uma centelha ou uma alta temperatura. E aí, desencadeando a reação química da combustão, há a liberação de energia térmica. Né? A gente vai ter produtos de combustão a uma temperatura mais alta, então a gente tem essa energia potencial química sendo convertida em uma energia térmica aí. Outras composições da energia interna são aí a energia nuclear, que ela está associada à possibilidade de fissão de núcleos ou fazer a junção também, a fusão de núcleos, que são processos que vão estar aí promovendo liberação de energia. E a gente tem também a energia elétrica que está associada aos elétrons livres do dado sistema. Então também é uma energia potencial que ela vai precisar também de um fator que vai desencadear o uso, né, dessa energia, que seria no caso uma diferença de potencial. Então você tem elétrons livres e aí uma diferença de potencial vai promover um deslocamento desses elétrons livres e esse deslocamento de elétrons livres vai gerar uma corrente elétrica.